algumas posições, algumas declarações dadas nos votos do ministro Luiz Fux. A classe política se dividiu. Quem é de centro-direita e de direita parabenizando, quem é de centro-esquerda e esquerda condenando Luiz Fux. Até de jagunço, pessoas do PT chamaram publicamente ontem o ministro Luiz Fux. Doutor Evaldo Sampaio, o senhor como juiz, magistrado, qual a sua análise dos 3 votos e principalmente do dia de ontem lá no STF? Vamos lá. Eu quero destacar com relação ao voto do ministro Luiz Fux, e aí pode-se ter críticas e faz parte, inclusive o lado político, o lado da mídia que vocês fazem nas redes sociais, estão aí para cumprir o papel democrático, de comentar, de dizer um lado e outro. O que não se pode admitir é incoerência. Incoerência, inclusive, quando, por exemplo, se critica o ministro, se diz que o ministro é assim assado, é crime. Do outro lado já não é mais. Esse tipo de coisa a gente tem que acabar com isso. Ou é ou não é. E aí eu quero destacar justamente a linha técnica indiscutível e que eu fiquei muito orgulhoso ontem. Eu quero dizer isso, fiquei muito orgulhoso mesmo. Primeiro porque o que o ministro disse na parte de preliminares, com todo respeito a quem pensa em contrário, tá? Eu venho dizendo há 17 anos, inclusive, dentro da minha dissertação de mestrado, que eu também estou evoluindo agora na 2ª edição, e ele disse o básico do básico do básico, e com todo respeito a quem pensa em contrário, o básico não tem sido moda hoje. E isso, evidentemente, precisa que alguém diga. E eu, modéstia à parte, por mais que eu corra alguns riscos, eu vou ter coragem de dizer, mesmo com as minhas limitações, mesmo sabendo, evidentemente, que eu não posso comentar a miúde, até porque eu não tenho todas as informações. Mas ele disse o básico, e esse básico precisa ser reverberado. A gente precisa, inclusive, ver que o Poder Judiciário debate. Eu estranho particularmente, inclusive o que pode acontecer hoje não, isso aí no juízo de conjectura, como vai ser esse retorno. Esse retorno dos ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes é mais do que democrático, inclusive para confrontar o debate. Esse debate não foi feito ontem, como o BG apontou, e é fato, foi confirmado, isso é um fato, não é narrativa. Houve esse pedido, vamos dizer na antessala. Houve um acordo prévio. Um acordo prévio. Isso. O acordo é combinado. Eu não sei, particularmente, se já não vai ser antes do voto da ministra Carmen Lúcia, essa refutação, que é benéfica, BG. A gente tem que ver o que o ministro Luiz Fux pontuou e que haja esse efetivo debate. Como eu defendo do mesmo jeito que o advogado possa influenciar, e muitas vezes o advogado não influencia, só concluir. O ministro também tem que se permitir esse debate influenciar. O que ele disse ontem é muito sério com relação aos preliminares. Ele falou de juiz natural e, infelizmente, essa mudança louca, me permita dizer, eu vou usar esse adjetivo, teratológica, com relação, muitas vezes, não a casuísmo necessariamente, mas a mudança em relação à prerrogativa de fórum. Inclusive que cuide, que o legislativo faça a sua parte em muitos dos pontos. Então a gente tem que ter, e de modo claro, parece que não eram mais autoridades exercendo. Então isso eu vou botar. Concordo e disse lá. O voto do ministro, tecnicamente e juridicamente, você achou muito bom. Achou muito bom. Com relação às preliminares, eu já digo isso, vou repetir, em 18 anos no meu livro Processo Constitucional, Nova Concepção de Jurisdição, eu digo claramente o juiz natural, essa linha inclusive de ser objetiva a questão da competência, não há que ter nenhum critério aí para mudar, a gente não entende como é que muda inclusive essa alteração, e me permita um parênteses rápido, na época inclusive que houve aquela decisão do ministro Fachin sobre competência relativa, citada pelo ministro Fux, nós também dos judiciários ficamos perplexos. Perplexos por quê? Porque regra de competência deve ser analisada o mais rápido possível para evitar, inclusive, nulidade. O senhor, como magistrado, também concorda com o ministro Fux que o fórum ali, já que não tem autoridade, devia ser toda a primeira instância? Penso que sim, por uma coisa bem básica, bem elementar, o que estou dizendo. O básico, às vezes o simples, é o que deve prevalecer na linha, inclusive, do direito clássico. Por quê? Não são autoridades para o título foro. A questão da conexão que vai voltar deve ser analisada a partir das particularidades. Eu não sei se esse conjunto sistêmico existe ou não. O voto dele na questão de que ali não era o local para estar sendo julgado um ex-presidente da República, e sim no plenário do STF. Eu já disse isso várias vezes, inclusive vou repetir, e tenho coragem para dizer, não entendo razoável, vou usar essa expressão, de que a primeira turma seja o órgão competente. Deve ser indiscutivelmente o plenário, até para poder se ter essa discussão maior
por parte de um órgão que eu particularmente sou contra essas decisões minoritárias, que existem minoritárias, não só individuais e ministros em posições tão, vamos dizer assim, dramáticas, democraticamente falando. E para mim há uma certa incoerência entre alegar a conexão com a própria ideia da institucionalidade, da própria proteção do valor maior da democracia em crimes contra a democrática e não levar para o plenário. Isso para mim é indiscutível também. Análise do senhor dos votos do ministros, demorado e fazendo uma linha do tempo na visão dele do que se constituiria prova ou não para o que aqueles réus estão sendo analisados no voto dos outros como condenação, e ele resolveu não só não condenar, como absolver, por exemplo, usando como referência o ex-presidente Bolsonaro em todos os itens, porque ele disse que não encontrou na provocação da PGR materialização na visão dele para aqueles crimes cometidos. Vamos lá. Sobre esse aspecto é bom pontuar que a forma que pelo menos ele seguiu, para mim, foi simplesmente perfeita. Em que sentido? Ele teve o cuidado, como deve ser um direito e garantia fundamental do cidadão, de fundamentar em específico, de modo individual, de modo concreto, a partir das particularidades, a partir de cada tipo de pontuação objetiva da tese trazida pelo Ministério Público, respondendo tintim por tintim, como se diz. Esse é o modo correto, é o modo democrático, é o modo que dá legitimidade às decisões do judiciário. Você não pode pensar e escolher um argumento e trazer esse argumento como a tese que você vai encampar. Inclusive não é uma tese surpresa, Bruno, é bom que a gente sabe. Todas as teses têm que ser debatidas efetivamente e você deve enfrentar todas. Ele enfrentou, penso eu. Eu só não posso dizer aqui, aí me permito que é um dos óbvios que eu tenho, se ele está certo ou errado com relação ao mérito. Agora, uma coisa ficou bem patente nas quase 13 horas, não é? Mas pelo menos eu assisti quase tudo, eu estou de férias e pude ter esse prazer, não é? É que ele enfrentou até teoricamente o que não deveria ter sido enfrentado, mas ele enfrentou para dar legitimidade à própria decisão e esse combinado, porque com certeza, penso eu particularmente penso que o debate é melhor. Hoje vocês vão ver algo melhor no meu sentido. Melhor em que sentido? Porque vai se trazer uma parte, vai se trazer outro. É isso que precisa. Mas eu gostei foi dele apontar de modo individual, com todo o respeito que eu tenho à PGR, esse negócio de condenar criminalmente, somente crimes sérios como esse, de forma global, de forma sistêmica, não faz sentido nenhum. Você tem que examinar caso por caso, você tem que examinar réu por réu, tese por tese, acusação por acusação, e ele o fez. Se fez bem ou mal, se fez correto, se as provas estão lá ou não estão. E eu queria pontuar um segundo aspecto que eu me orgulho demais. E aí, de certa forma, eu até agradeço a BG de ter feito o convite. Eu disse isso como garantia constitucional processual básica de todo cidadão. Tá? Não adianta de modo nenhum você permitir, por mais que seja 10 dias, 15, 20, 30 ou até um mês, 2 meses, 3 meses, você permitir que alguém se manifeste sobre um conjunto probatório, inclusive extenso, segundo o ministro, de 70, não sei o que, terabyte, não sei nem falar o que é isso, não sei o que, bilhões, e não permitir que haja efetiva defesa substancial. É mesmo que você pegar uma bazuca, eu sempre gosto de falar, e colocar uma bazuca para o Ministério Público e um revólver 38 para a defesa. Eu me orgulho de dizer que já anulei diversos processos criminais por ver isso, por ver na prática o quê? A impossibilidade substancial de se poder produzir a defesa. A defesa tem que ser efetiva.